A campanha, né, ela intitula-se como campanha atualmente. Não temos a perspectiva de sermos um coletivo, porque é uma campanha que visa exatamente esse auxílio emergencial, né, a famílias que estão em situações de extremas vulnerabilidades no território do Grande Bom Jardim e que deseja existir enquanto uma campanha mesmo, né? Então tem o intuito de ter começo, meio e fim. A campanha começa ainda em março, na segunda quinzena de pandemia, e ela surge a partir das inquietações, né, que atravessavam a mim pelo território do Grande Bom Jardim e ao Levi, né, o atual coordenador do NARTE do Centro Cultural Bom Jardim. A campanha Bom Jardim na Luta, ela começou justamente com essa ideia de organização e articulação na rede, no WhatsApp, né? Acho que o WhatsApp agora também é uma rede que a gente, quer ou não, nesse momento a gente está conseguindo dialogar mais por essas redes sociais. E a campanha não foi diferente. Em pouco tempo a gente já conseguiu articular a cidade de um jeito muito rápido, né? Aí as pessoas começaram a se sensibilizar com a causa, aí a gente começou a receber produtos de higiene, assim, caixas e mais caixas de produtos de higiene. A gente conseguiu também articular o próprio Bom Jardim, né? Os moradores também davam alguma coisa, dava arroz, dava feijão, mas davam o que podiam também. E com o tempo a gente começou a também a disponibilizar nossas contas bancárias, e com o tempo acho que a gente conseguiu, assim, acho que uns 15 mil reais só em dinheiro. Então esse dinheiro era revertido em alimento. A gente mapeava algumas famílias que a gente já até conhecia, né, pelo processo de andanças pelo Bom Jardim. A gente tem uma afinidade com o Bom Jardim. Então essas famílias a gente basicamente já conhece quase todas. A gente só ia no endereço da pessoa, pegava um telefone, o endereço da rua, o nome do responsável que ia receber a cesta. Então, as primeiras famílias que a gente começou a ajudar no território do Grande Bom Jardim, com as indicações que eram feitas da minha parte, foram os estudantes da Escola Santo Amaro. Alguns mais piamente a turma do primeiro ano com alguns adolescentes que foram atendidos, e depois a gente começou a expandir isso para um contexto muito geral, né? Então atendemos de uma forma muito ampliada a comunidade de São Francisco e o Marrocos. Estivemos muito presentes dentro dessas comunidades, e esta campanha contou com o apoio de todo mundo, né? Assim, o apoio de pessoas da comunidade, né, da sociedade civil, que morem no território do Grande Bom Jardim ou que esteja para além dele, né? Então a gente recebeu ajudas financeiras de diversos setores dessa cidade, e inclusive para fora dele, né? Quem nos ajudou a divulgar essa campanha e a incentivar outros doadores, né, foi inclusive pessoas que nem no Brasil estavam, né, mas que a partir de uma postagem que a gente fez nas redes sociais, a gente conseguiu, né, fazer com que essa mensagem chegasse a um número muito grande de pessoas. Depois a gente conseguiu uma articulação com o CDVHS, né, o Centro de Defesa da Vida Besta de Souza, que lá era Adote uma Comunidade. Aí eles tiveram uma parceria com outra organização. Aí essa organização juntou com a gente também conseguiu distribuir mais cestas junto com o CDV. Depois obtivemos muitas contribuições do próprio meio acadêmico, né, de professores e professoras que ajudavam com frequência, mensalmente, né, com um valor muito simbólico e muito representativo. E esses valores transformavam-se em compras de cestas básicas. Acho que a importância do setor privado com o público, com a ONG da sociedade civil, esse é o diferencial, né? Trabalhar em comunidade, porque quando você articula com outro espaço que já tem uma liderança, já tem um histórico concreto dentro do bairro que você mora, fica mais fácil de você trabalhar. O Unibanco, que é o setor privado, ele fez isso com o CDV, né? Ele conseguiu articular com o CDV, financiou o CDV as cestas básicas, e a gente conseguiu entregar as cestas que eles mandaram para o CDV. Então a gente acha que isso é o diferencial do setor privado. Ele consegue o financiamento e a gente distribui para as famílias que a gente já tem articulado.
Estado, ela foi muito distante, não por uma ausência, por uma falta de interesse, né, da campanha, ao contrário, mas porque de fato o Estado ele não chegou nas periferias dessa forma assim, né, imediata de trazer o alimento, né, como uma garantia, né? Então a gente se preocupou muito nisso, né, na cesta básica, como algo que é literalmente básico para uma ideia de sobrevivência das pessoas. Mas a gente não esquece que isso é um papel do Estado e é uma obrigação do Estado, né? E de que nós estamos fazendo essa campanha muito aquém do próprio Estado, mas a gente entende, enquanto comunidade, né, enquanto estudiosos dos casos, de que essa é uma obrigação do Estado. Eu estava desempregada, né, por causa da pandemia, meu marido também. E, no entanto, quando chegou, ajudou muito. Porque a gente estava passando até por um aperto, né? Aí conheci ela me deu essa ajuda. E fiquei recebendo e foi daí que a gente tirou o sustento. Porque devido a essa pandemia, né, não tinha como ele trabalhar, o trabalho que ele fazia. Estava parado o dinheiro também e a gente não tinha como. Antes de eu receber a cesta, a minha mãe, ela não tem muito, ela tinha pouco mal porque ela dividia comigo, a gente chegou a passar por necessidade. Mas depois que a cesta chegou, ajudou bastante. O diferencial de conhecer a comunidade, né, é porque a gente sempre... quando você conhece a comunidade, você consegue entender as coisas boas e as coisas ruins, né? Então, como às vezes a gente é muito marginalizado, então a gente consegue entrar dentro dessas comunidades porque a gente cresceu dentro delas, né? Então, quando a gente começa a entregar as cestas, quando a gente começa a aparecer aqui na televisão, a gente começa a entender que o trabalho está dando certo. Uma experiência que me tocou bastante, particularmente, eu contextualizei e socializei com os colegas do Bom Jardim na Luta, assim como tantas outras. Assim, para ser breve, uma outra experiência é na comunidade aqui Santa Paula Francinete, pertinho da minha casa, que é uma comunidade que há muitos anos, né? Há muitos anos ela não parece que não sai do lugar. E a emoção que me dá é também uma emoção reversa de ir às vezes, tipo, como é que o tempo passa e a gente acaba acreditando que as coisas melhoraram, mas na verdade não melhoraram. Então lá a gente teve uma ação localizada da entrega de várias cestas e é emocionante porque a maneira como eles nos recebem depois, né? Porque a nossa relação não é pura e simplesmente de ir lá e deixar. Essas pessoas para quem a gente entrega a cesta, a gente conhece, a gente sabe quem são, sabe o nome, o sobrenome, e aqueles que a gente não tem proximidade acaba tendo. Então são pessoas aqui da comunidade que eu conheço. Eu tenho amigos que nasceram e se criaram nessa comunidade, né? E que hoje têm filhos que moram lá. Pessoas muito queridas, por exemplo, do meu coração. E que eu me emociono cada vez que vou, porque primeiro me sinto assim, numa situação de impotência, no sentido de que o tempo passa e a gente não consegue resolver questões sérias. Mas também de alívio, de saber que elas permanecem vivas, ainda vivas, né? E que são vilipendiadas, obviamente, por um sistema muito cruel, mas que a gente está tentando, sabendo que a gente está fazendo algo que Betinho nos ensinou, né? O Herbert de Souza, que enquanto a gente não resolve uma série de coisas, a gente precisa comer. E é isso que a gente está tentando fazer nesse coletivo, o Jardim na Luta.